Aprenda mais sobre o seu melhor amigo, Deus. Essa é uma apresentação do Ministério God Questions Português. Pergunta: Deus se arrepende? Malaquias capítulo 3, versículo 6 declara: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Semelhantemente, Tiago capítulo 1, versículo 17 nos diz: Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. O significado de Números capítulo 23, versículo 19, não podia ser mais claro. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Não, Deus não se arrepende. Esses versículos ensinam que Deus não muda, ou seja, Ele é imutável. No entanto, isso aparenta contradizer o que é ensinado em outros versículos, como em Gênesis capítulo 6, versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Jonas capítulo 3, versículo 10 também diz: Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Semelhantemente, Êxodo capítulo 3, versículo 14 proclama: Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer o povo. Todos esses versículos falam de Deus se arrependendo de alguma coisa, e aparentam dizer o contrário dos versículos que ensinam que Deus não muda. No entanto, ao estudar essas passagens de perto, podemos ver que não são indicações de que Deus é capaz de se arrepender. Na linguagem original, a palavra traduzida como arrepender é a expressão hebraica para entristecer. Estar triste com alguma coisa não significa que uma mudança ocorreu. Significa apenas que há tristeza por causa de algo que aconteceu. Considere o que Gênesis capítulo 6, versículo 6 diz: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E o resto do versículo diz: E isto lhe pesou no coração. Esse versículo declara que Deus se arrependeu de ter criado o homem. No entanto, ele obviamente não reverteu a sua decisão. Ao invés, através de Noé, ele permitiu que o homem continuasse a existir. O fato de que estamos vivos hoje é prova de que Deus não mudou de ideia sobre a criação do homem. Além disso, o contexto desta passagem é uma descrição do estado pecaminoso no qual o homem vivia. E foi esse estado que despertou a tristeza de Deus, não a existência do homem. Considere o que Jonas capítulo 3, versículo 10 diz: Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Da mesma forma, a mesma palavra hebraica é usada aqui, que expressa tristeza, porque Deus estava triste com o que ele tinha planejado para os ninivitas, porque eles tiveram uma mudança de coração, e como resultado, mudaram a forma de como estavam vivendo, de desobediência para obediência. Deus é sempre consistente. Deus ia julgar Nínive por causa de sua maldade. No entanto, Nínive se arrependeu e mudou seus caminhos. Como resultado, Deus teve misericórdia com a cidade de Nínive, e isso é totalmente consistente com o seu caráter. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos os homens pecaram e deixam de alcançar o perdão de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que a consequência para esse pecado é morte espiritual e física. Então, o povo de Nínive merecia essa punição. Todos nós enfrentamos a mesma situação, e é a escolha do homem de pecar que nos separa de Deus. O homem não pode responsabilizar a Deus por sua situação difícil. Por causa disso, não punir os ninivitas seria contrário ao caráter de Deus, se eles tivessem continuado em seu pecado. No entanto, o povo de Nínive passou a obedecer, e por causa disso, o Senhor escolheu a não castigá-los, como tinha originalmente planejado.
A mudança por parte dos ninivitas obrigou a Deus a fazer o que fez? Claro que não. Deus não pode ser colocado em uma posição na qual ele tem qualquer obrigação para com o homem. Deus é bom e justo, e escolheu não punir os ninivitas como resultado da mudança do coração desse povo. O que essa passagem realmente ensina é que Deus não muda, porque se Deus não tivesse preservado os ninivitas, isso teria sido contra o seu caráter. As escrituras que aparentam ensinar que Deus se arrependeu são tentativas humanas de explicar as ações de Deus. Deus ia fazer algo, mas ao invés fez outra coisa. Para nós, isso pode parecer uma mudança, mas para Deus, que é onisciente e soberano, não é uma mudança. Deus sempre soube de antemão o que iria fazer. Deus também sabia o que ele precisava fazer para causar à humanidade o agir do jeito que ele queria. Deus ameaçou a Nínive com destruição, sabendo que isso traria arrependimento a esse povo. Deus ameaçou Israel com destruição, sabendo que Moisés iria interceder. Deus não lamenta suas decisões, mas é entristecido por como a humanidade reage às suas decisões. Deus não se arrepende, mas ao invés, age consistentemente com sua palavra em resposta às nossas ações. Esta foi uma apresentação do Ministério Got Questions Português. O Ministério Got Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.gotquestions.org/português. Aprenda mais sobre o seu melhor amigo, Deus.